Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, né? Como sempre, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, né? E já aproveito para cumprimentar meu colega que está sempre aqui comigo, o professor Felipe. Na pessoa do professor Felipe, cumprimentar a professora Letícia, a professora Rayane, justificar vocês a ausência do professor Valtuí, que não pôde estar presente hoje em razão de um compromisso, mas nos orientou para a aula de hoje e tenho certeza que vai tudo correr muito bem. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos falar de dois assuntos muito importantes para dar seguimento à nossa disciplina, né? O primeiro deles, a gente vai dar um feedback dos trabalhos que vocês nos enviaram, né, na plataforma. A semana passada foi período de postagem da versão inicial do plano de trabalho, a gente já fez a correção de todos os planos, tá? A partir de hoje, os planos vão estar disponíveis para vocês também estarem acessando as correções de maneira individual, e aqui eu já explico a vocês que as correções vão vir no formato do corpo do documento. Então, quando vocês abrirem o plano de trabalho de vocês, né, vai ter textos em vermelhos, fazendo alguns apontamentos, alguns ajustes, algumas correções, e a gente vai estar postando na plataforma e também enviando aos tutores presenciais, que é a professora Letícia e a professora Rayane, então elas também vão ter esses documentos, vocês também podem pedir a elas, tá bom? Mas também vai estar disponível na plataforma para todos vocês acessarem. Então, nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os principais pontos de atenção aqui, de maneira geral, não vamos, podem ficar tranquilos, a gente não vai citar nenhum grupo, né, nominalmente, não, o intuito aqui é que a gente aponte algumas questões que a gente percebeu que precisa de uma atenção um pouco maior, para que a gente consiga avançar na disciplina, e aí a gente entra na segunda parte da aula de hoje, que é a parte B, que a gente vai falar da qualificação de vocês, né? E aí eu já aproveito para informá-los que o cronograma teve a mudança, eu vou espelhar a tela aqui, mas também vai aparecer no slide, né? Eu vou apresentar essa mudança de data em razão de uma questão de feriado, e vocês vão ter até um tempinho a mais para fazer essas correções para qualificação. E aí, esse momento de qualificação, a gente vai estar falando rapidinho aqui também e vai estar explicando para vocês como é que funciona essa qualificação. Vai ter um slide, vocês vão ter que passar, né, construir um slide, mas é algo bem simples, inclusive, o slide. Vai ter o template também, eu vou estar mostrando tudo para vocês, certo? Então, esse é um panorama do que a gente vai falar hoje. A aula de hoje não é tão demorada, mas a gente precisa conversar sobre esses assuntos que são de extrema relevância aí para o avanço da disciplina em questão. Então, antes de mais nada, deixa eu só pegar aqui para vocês o novo cronograma para vocês darem uma olhada na questão das datas, tá? Aí eu vou estar compartilhando a tela para vocês aí, só para vocês estarem vendo. Só um minutinho, deixa eu compartilhar a tela aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Então, a alteração foi justamente aqui. Hoje é dia 26, e aí a alteração é que agora a qualificação do plano de trabalho vai acontecer no dia 16 do 4, e vocês vão fazer a postagem da versão final do plano de trabalho no dia 23 do 4, e aí a gente vai estar finalizando esse período dia 1. Então, essa alteração aqui, e aí para frente também tem as demais datas, né? A execução vai ocorrer do dia 24 do 4 ao dia 6 do 5, então ali no mês 4, daqui, né, um mês praticamente, né? Um pouco menos, hoje é dia 26, e aí, posteriormente, relatório final, postagem do banner, seminário e postagem de relatório final. Mas a nossa etapa 1 finaliza aqui no dia 23 do 4, quando vocês farão a postagem da versão do plano final de trabalho. E nesse dia a gente vai ter um meet ao vivo. Para o quê? Para falar da execução, né? Passar orientações, passar dicas, passar experiências que nós já tivemos, cuidados que vocês podem tomar. Então, é uma aula bastante interessante, vai ser um meet ao vivo. E a gente vai ter a qualificação do plano de trabalho no dia 16 do 4, que é aqui que a gente vai falar um pouco hoje sobre como vai ser essa qualificação, certo? Mas hoje é dia 26 do 3 e a gente vai fazer uma orientação do que precisa ser melhorado, complementada a partir das correções. Claro que cada grupo vai estar entrando depois na sua versão corrigida do seu trabalho e vai ter lá pontos topificados de maneira mais individual. Aqui a gente vai fazer um pouco mais genérico, tá bom, pessoal? E aí, então é isso. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Só um minutinho. Desculpa ter um celular tocando. Deixa eu só compartilhar aqui um minuto.
Todo mundo está vendo a tela, pessoal? Todo mundo está conseguindo enxergar a tela? Sim, professor. Aqui está normal. Bacana. Bom, pessoal, então hoje é a nossa aula 7. O professor Dr. Valtuí é o nosso professor coordenador, eu sou o professor Paulo, você já me conhece, professor Felipe, todos os professores já foram apresentados. E a gente vai estar falando um pouquinho acerca dos polos de Paranaguaçu na correção ali das versões iniciais do plano de trabalho de vocês. Primeiro, gostaria de parabenizá-los, afinal, todas as propostas, sem exceção, foram pertinentes, socialmente relevantes e alinhadas à perspectiva extensionista, ou seja, isso demonstra um esforço de cada membro de grupo no diagnóstico para encontrar problemáticas, para ajudar a melhorar a região aí de vocês. Então, todos os trabalhos estão pertinentes, isso é um ponto positivo e a gente precisa lembrar. Claro que temos ajustes a serem feitos, mas o importante é que nós estamos no caminho certo, nós estamos direcionados, nós estamos no caminho certo. Eu tenho certeza que quando a gente finalizar toda essa etapa de ajuste e vocês partirem para a execução, os temas serão extremamente relevantes e importantes para a comunidade aí que vocês estão inseridos, certo? Então, isso é muito bacana e muito relevante. Bom, vamos começar falando dos pontos positivos, afinal de contas, tudo tem pontos positivos e tudo tem pontos negativos, né? Acho que tudo na vida, né, você não vai encontrar unanimidade em absolutamente nenhuma temática, em nenhum assunto, em nenhuma discussão, em nenhum trabalho, ainda em nenhum texto. Né? Vocês podem pegar o artigo científico mais brilhante de todos, que você vai ter gente concordando e gente discordando. Então, faz parte. Mas vamos começar com os pontos positivos que nós observamos que precisam ser mencionados, né? Primeiro, como eu já falei, a questão da relevância da social das temáticas. Todos os projetos, eles abordaram problemáticas concretas das comunidades locais. Então, vocês focaram em cadeias de bovinocultura, de pecuária extensiva, vocês falaram de apicultura, de cerâmica, vocês falaram de turismo, né? Tudo temáticas estas pertinentes, né? Temáticas essas que são relevantes aí para as cadeias produtivas de Paraná e para as cadeias produtivas de Araguaçã, que são cadeias que ajudam o município economicamente, que tem gerado emprego, que tem gerado renda, que tem gerado desenvolvimento econômico. Então, as temáticas foram extremamente acertadas nesse sentido, né? E evidencia justamente esse compromisso, né? Esse compromisso dos grupos, como a gente já falou, né? Vamos começar falando de ODS. A maioria dos trabalhos apresentaram, né, uma articulação coerente ali com os ODS, né, e em alguns casos até fizeram uma relação fundamentada e pertinente. Aqui eu abro um parênteses, porque muitos grupos foram muito resumidos demais, né? Foram muito telégrafos, assim podemos colocar, né? Textos muito simples. E até fiz a recomendação em alguns trabalhos para que isso pudesse ser um pouco mais extenso, né? Para você explicar essa correlação de maneira mais detalhada, né? Porque para a gente linkar o ODS com o trabalho, é preciso construir um raciocínio. Então, a gente requeriu ali a construção de parágrafos um pouco maiores para explicar essa correlação, mas em todos os casos nós deixamos um exemplo já pronto ali para que vocês pudessem enxergar como é que é o ideal. Então, não é um tiro no escuro, né? A gente fez esse apontamento, mas a gente deixou um parágrafo de exemplo para que vocês vejam como é que vocês fazem essa correlação de uma maneira um pouco mais detalhada, um parágrafo um pouco mais construído, não muito resumido, né, como se fosse ali uma anotação, mas apenas um parágrafo construindo ali, né, construindo um pouco o raciocínio, mas claro que a maioria dos grupos, né, apresentou uma articulação coerente com os ODS, então isso é importante. Outro ponto, né, e que a gente tem que parabenizar vocês, isso eu já parabenizei em algumas aulas, é que nesse semestre vocês foram show no diagnóstico, todos os grupos aplicaram o diagnóstico, apresentaram questionário, identificaram questionário, tabularam o resultado de questionário, né, e isso foi bacana pra caramba, porque vocês puderam ter uma percepção da região de vocês, uma percepção aí da regionalidade, problemáticas, né, que estão inseridas aí na regionalidade de vocês, e isso permitiu, então, que vocês direcionassem os trabalhos de vocês para temas, como a gente já mencionou, temas relevantes e imprescindíveis aí para a comunidade de vocês. Então, é importante a gente mencionar essa questão de ponto positivo no trabalho de vocês também, com relação à questão do diagnóstico da realidade. Isso vale para todos os grupos, né?
E aí, em razão desse cuidado, desse esmero que vocês tiveram na construção desse diagnóstico, a gente consegue enxergar uma coerência justamente dessa proposta extensionista, ou seja, essas ações estão adequadas ao campo de extensão, ou seja, muitos grupos viram que um diálogo seria interessante, então propuseram ali uma roda de conversa entre gestores públicos, entre membros da cadeia da bovinocultura, como donos de frigorífico, como açougueiros, né, ou outros grupos em outras modalidades, enfim, e isso está extremamente coerente com aquilo que o trabalho se propõe a fazer, né? Alguns grupos escolheram oficinas porque querem, né, na prática ali demonstrar como é que se faz determinada coisa, como é que se melhora determinado processo de gestão, processo de construção de preço, processo de eficiência na bovinocultura, na apicultura, né, na cerâmica, enfim, né? Outros grupos escolheram palestras, rodas de conversas, panfletagens para conscientizar de situações problemáticas vistas. Então, assim, isso foi muito bacana, isso foi muito interessante, e a gente vê essa coerência justamente porque vocês aplicaram com cuidado esse diagnóstico, pensando nessa intervenção e nos resultados que isso vai fazer ali na comunidade de vocês. Então, é outro ponto positivo que o trabalho de vocês teve e a gente precisa mencionar. Um ponto extremamente positivo, na minha visão, né, eu li todos os trabalhos, justamente na definição do público-alvo. Praticamente todos os trabalhos acertaram no público-alvo e o público-alvo não foi destoado daquilo que se propõe, né? A exemplo, por exemplo, se eu quero falar de bovinocultura e coloco um público-alvo para alunos do terceiro ano do ensino médio, vocês veem que aí não há uma coerência prática, a menos que eu queira falar de mão de obra e mostrar a importância dessa mão de obra e das pessoas que trabalham nesse ramo. Então, houve em todos os grupos uma coerência na seleção do público-alvo. A gente fez uma outra sugestão de adicionar um público-alvo, por exemplo, né, teve grupo que quis fazer uma panfletagem, a gente achou interessante, além dos que eles colocaram, adicionar um público-alvo como membros da comunidade, afinal de contas é um tema relevante para o conhecimento da comunidade também, mas aí não foi uma correção, foi uma sugestão, se o grupo quiser acatar essa sugestão, uma vez que vai ficar um pouco mais complexo e vai fazer um maior sentido dentro daquele plano de trabalho apresentado, mas, repito, em todos os grupos a questão do público-alvo foi acertada, salvo um pequeno ajuste ou outro, mas isso, ajuste ou sugestão. Bom, agora, como eu falei, a gente teve os aspectos positivos, né, os aspectos relevantes, e a gente também precisa falar dos aspectos que a gente precisa de melhorias. Afinal de contas, nada é perfeito, e aí é que eu sempre abro um parêntese para falar para vocês. Né? Não é porque a gente está apontando uma melhoria ou a gente está fazendo uma correção que o trabalho está ruim. Não, mas tudo que está posto pode ser melhor. Isso vale para a nossa vida em todas as searas, né? Eu acho que se eu estudo muito, eu posso estudar um pouco mais. Sempre. Se eu tenho, né, me dedicado à atividade física, sempre tem como me dedicar um pouco mais e acertar aqui, acertar ali, né? Assim no nosso trabalho, assim na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos e assim também, claro, na atividade acadêmico-científica do ensino superior. Né? Então, o trabalho de vocês tem algumas melhorias a serem feitas e a gente vai fazer um aparato aqui de maneira geral, né, sem expor nenhum grupo, sem expor nenhum membro, para que a gente possa né, tá evidenciando algumas questões a serem melhoradas. Bom, a primeira delas, né, linguagem escrita acadêmica, que a gente percebeu que tem alguns trabalhos, né, que não estão tendo esse esmero a mais, esse cuidado com ortografia, com acentuação, com concordância, né? Ou até mesmo na questão da linguagem formal, da linguagem acadêmica, né? Vocês estão no nível superior, a gente está aqui cursando um curso em nível superior e fazendo um plano de trabalho, que é um documento científico em nível superior. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado com a linguagem acadêmica, com a ortografia, com a gramática, com a concordância verbal. E hoje em dia nós temos milhares de ferramentas disponíveis para nos auxiliar nessa questão. Então, poxa, você escreveu um texto, um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, passa esse parágrafo no Word, pede para ele fazer uma revisão de ortografia, de gramática, joga esse parágrafo que você fez com a sua criação, não com a criação de nenhuma inteligência artificial, mas joga esse parágrafo em inteligência artificial e pede para ela fazer a correção do português, da concordância, da acentuação. Lembrando, eu não estou pedindo para inteligência artificial criar para vocês. A criação é de vocês, tá? Mas vocês podem utilizar como ferramentas de suporte
para melhorar a escrita. E isso é bacana, porque além de vocês melhorarem a escrita, vocês vão aprendendo com os erros e acertos e vão melhorando a própria escrita de vocês, enquanto, né, futuros profissionais da gestão pública, né, que vão precisar escrever bastante. Afinal de contas, se tem uma coisa que existe na gestão pública, em especial na gestão pública brasileira, é burocracia. Né? Memoranda, é ofício, é relatório, isso aí é o que mais tem. Né? Então, a escrita ela faz parte da nossa atividade, da nossa atuação enquanto gestor público. Então, é importante que vocês melhorem essas skills, melhorem essas habilidades. Claro que não está muito ruim, está bom, mas tudo que está bom pode ser melhorado, e aqui é uma questão que vale a pena a gente falar. Então, evitar linguagem informal, repetições excessivas, falando a mesma coisa seguidamente, evitar textos excessivamente descritivos, né, tentar ser um pouco mais conciso em algumas ideias e um pouco mais detalhado em outras. E esse feeling, professor, mas quando é que eu vou ter que ser conciso, quando é que eu vou ter que ser detalhado? Por exemplo, na metodologia dos trabalhos, a gente vai falar mais na frente, mas carece de um pouco maior de detalhamento. Na introdução, vocês não precisam escrever 3 páginas, né? Basta que escrevam ali 4, 5 parágrafos dentro daquele formato que a gente já conversou em outras aulas do plano de trabalho, que responde, né, o para quê, responde a relevância, né, responde por que você está fazendo, a relevância social, justificativa da ação, explica a problemática e contextualiza. Então, assim, não precisa de escrever 3 parágrafos em determinados campos, e outros campos a gente precisa ser um pouco mais detalhista, como na metodologia, porque eu vou ter que falar horário, vou ter que falar data, hora, como é que eu vou divulgar, se eu vou fazer um panfleto, o que vai ter nesse panfleto, quais conteúdos terão nele. Então, a gente precisa desse feeling durante a atividade, tá? Então, recomenda-se maior objetividade, clareza e coesão textual, se atentando a questões de ortografia e uso de linguagem formal acadêmica. E aí, lembre-se sempre aqui das ferramentas que vocês têm à disposição de vocês, que vocês podem utilizar o Word, vocês podem utilizar ferramentas de IA, não para, repito, criar para vocês, mas para ajudar vocês nesse processo de correção. Bom, vamos lá. Introdução justificativa, né? Algumas introduções justificativas tiveram, né, uma ênfase em aspectos mais gerais, em uma pouca problematização local. E o que isso quer dizer? Vocês me perguntam. Bom, eu posso estar falando sobre uma problemática de cadeia produtiva do setor, qualquer um setor, e eu posso começar falando a nível brasileiro, a nível geral, o que é essa cadeia produtiva, mas se eu não pegar o meu texto e levar ele para a minha realidade local e falar um pouco do meu diagnóstico para explicar o problema que eu encontrei, eu estou um pouco geral e sem problematizar o local. E a atividade extensionista, ela é feita para o local de vocês. Então, é preciso que na introdução de vocês façam essa intersecção local. Então, alguns trabalhos, não todos, precisam fazer esse ajuste fino, né? E todos os trabalhos vêm contextualizando muito bem, explicando a problemática, mas na hora de fazer a intersecção local e citar o diagnóstico, que é um documento precioso que vocês têm, muitos trabalhos não citaram, né? Para trazer essa problemática para o local e falar, olha, por que foi encontrado, tal. Isso justifica essa relevância social de fazer essa ação, e aí aqui no município de Paraná, ou então aqui no município de Araguaçu. Né? Então, sempre lembrar de falar da contextualização geral, explicar cadeias produtivas, né? Ali na introdução, uma breve pincelada, e vir justificando a atividade, falando da problemática local, porque ela é o porquê que vocês estão fazendo isso, né? Afinal de contas, eu quero fazer uma roda de conversa para discutir, por exemplo, a questão da situação das estradas, né, da questão logística que está ruim. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu descobri, por meio do meu diagnóstico, que as estradas estão ruins, que é uma reclamação comum das pessoas ligadas a determinada cadeia produtiva. Então, é sempre importante vocês explicitar claramente o problema central, e esse problema central necessariamente vai ser local, afinal de contas, é um problema aí, da localidade de vocês, que vocês encontraram por meio do diagnóstico, né, valorizando o quê? O dado do diagnóstico que vocês conseguiram. E aí, isso aqui é a questão de tornar o texto mais analítico. Vocês precisam ir construindo um raciocínio, né? Então, você explica o contexto geral, explica a atividade, o porquê que vocês estão fazendo ela e por que ela é relevante, por que ela é importante. Então, vocês veem naquele aspiral que a gente falou muito nas aulas de plano de trabalho, as gravações estão disponíveis, né? A gente tem aquele documento também, mas lá no trabalho de vocês, para falar de introdução, todas as introduções que a gente precisou de ajuste, tem em vermelho explicando certinho o que vocês precisam fazer. Qualquer dúvida, lembrando, pessoal,
poxa, li minha correção e não entendi o que o professor Paulo quis dizer com isso, o que o professor Valtuir quis dizer com isso, o que o professor Felipe quis dizer com isso. O que a professora Rayane quis dizer com isso, o que a professora Letícia quis dizer com isso. Pode perguntar, pessoal, o fórum está aí para vocês perguntarem, tá? A gente também está à disposição, a professora Letícia e a professora Rayane estão no polo e elas também têm o nosso contato, então qualquer momento que vocês tiverem dúvida, podem mandar para elas, eu tenho certeza que se elas não souberem responder, elas vão me encaminhar. Se eu não souber responder, ou eu, o professor Felipe, não souber, a gente vai encaminhar para o professor Valtuir. Se o professor Valtuir não souber responder, nós vamos nos reunir nós 5, nós 4, a gente vai encontrar uma resposta. Vocês podem ficar tranquilos que a gente está aqui para dar o suporte para vocês, tá? Vamos dar seguimento. Título dos trabalhos. Isso aqui é em alguns casos apenas, tá? Nem todos, a maioria dos títulos foram ok, mas em alguns casos faltou um pouco de clareza, ou até mesmo ali um excesso de informações e o título ficou um pouco confuso. Lembra que o título ele tem que ser um pouco mais resumido, um pouco mais sintetizado, porque ele fica ali naquele campo pequeno, então é importante que a gente tenha um pouco mais de objetividade, precisão e adequação ao conteúdo desenvolvido. Mas todos os trabalhos também que tiveram questões com os títulos, a gente colocou os apontamentos lá. Então, vocês podem ficar tranquilos, tá? Que vai estar lá. Objetivos gerais e objetivos específicos. Na verdade, nos objetivos gerais, uma questão que a gente colocou muito de sugestão que teve, foi justamente para vocês, muitos objetivos gerais estão, né, positivos, estão bem construídos, né? E a gente fez sugestões de adição apenas de um final, né? Por exemplo, eu gostaria de fazer tal coisa, vírgula, por meio de tal coisa, né? Por meio, por exemplo, de uma roda de conversa. Então, só para complementar o objetivo geral, para que ele fique fechadinho. Mas a maioria dos títulos, né? A maioria dos títulos estão positivas, tá? E aí, essa questão da confusão entre explicação e objetivo aconteceu, mas não foram em muitos títulos, tá? Não foram em muitos títulos, foram em poucos títulos, para ser sincero a vocês. E no que tiver, tem uma explicação bem detalhada embaixo, inclusive sugestionando uma adequação ao título. Olha, explicando por que está um pouco confuso, explicando, olha, se vocês fizeram o título dessa forma, fica interessante. Aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Essa sugestão que a gente coloca no trabalho, a gente faz a recomendação de correção, essa vocês precisam fazer, e tem a sugestão de título, que é uma recomendação de correção, que vocês não necessariamente precisam fazer como a gente está sugerindo. Vocês podem fazer como o grupo achar melhor, mas desde que faça a correção para que não fique confuso, tá? Então, tentem utilizar mais verbos no infinitivo, que são aqueles verbos terminados em R, né? Por exemplo, cantar, falar, né? Tentem utilizar mais verbos no infinitivo, afinal de contas, eles são mais neutros, né? E tornar os objetivos mais claros, diretos e mensuráveis. A gente não pode deixar muito aberto, né? Porque a gente precisa ler o objetivo geral e o objetivo específico, né? E essa parte aqui é mais dos objetivos específicos, e entender que esse objetivo específico ele é possível de ser alcançado. A exemplo, por exemplo. Deixa eu pensar aqui no exemplo aberto para passar para vocês. Se eu falar que eu estou fazendo um trabalho e eu quero, no final do meu trabalho, como objetivo específico, eu quero levar, né, o prefeito, ou quero levar os vereadores, ou quero levar o promotor a concordar com determinada coisa. Vocês conseguem perceber que eu levar o promotor, o prefeito, alguém a fazer determinada coisa não está no meu alcance? Não está no meu alcance, porque eu não posso fazer ele se comprometer com nada. Isso é uma questão dele. Inclusive, ele por ser gestor público, por exemplo, no caso de um prefeito, ele tem a discricionariedade do prefeito. Tem coisas que ele vai escolher fazer, tem coisas que ele não vai. Então, isso está fora do nosso alcance. Então, eu não consigo mensurar isso. Então, como é que eu poderia mudar esse tipo, professor Paulo, para que ele fique mais... para que ele faça mais sentido no meu plano de trabalho? Poxa, coloca lá, conscientizar o prefeito acerca de determinada coisa. Conscientizar ele, você pode. Isso depende do seu grupo, né? Por exemplo, na roda de conversa, se ele estiver lá, ou conscientizar os vereadores, ou conscientizar um promotor, ou conscientizar determinado membro de uma cadeia produtiva, conscientizar o dono do leilão, etc. Você pode conscientizar, você não pode forçar ninguém a fazer nada, mas conscientizar você pode. Então, vejam a sutileza da diferença, né? Mas todos os objetivos específicos que precisam deste ajuste, a gente apontou essa questão também no plano de trabalho e deu exemplos de sugestão para vocês verem como é que deve ser feito, tá? Então, assim como eu citei o exemplo aqui, lá também vai ter exemplos demonstrando como é que vocês devem fazer para ajustar.
E aí vocês podem pegar esses ajustes e colocar lá e fazer dentro daquilo que vocês querem fazer. Não precisa necessariamente fazer ipsiliteres do que eu coloquei, do que o professor Valtur colocou na correção, do que o professor Felipe colocou na correção. Vocês podem fazer dentro daquela, né, daquela envergadura que a gente sugestionou, mas, claro, da forma de vocês. O importante é que tenha sentido, tenha coerência, que esteja claro, direto e mensurável. Né? Mensurável é aquilo que eu posso medir. Tá, pessoal? Então, é importante que vocês tenham esse cuidado. Né? Agora aqui a gente vem com uma questão que eu acredito que, assim, foi a falha, né? Quando a gente diz falha, não é para fazer crítica, mas é para a gente apontar que a maioria dos grupos, né, ali, foi bem recorrente as metodologias resumidas com poucas etapas. Né? Durante a construção do plano de trabalho, nós falamos, olha, pessoal, peguem esse modelo aqui que vai estar disponível na rota da aula 4, façam o esqueleto parecido, né, com esse modelo, porque naquele esqueleto a gente tinha lá diagnóstico, a gente tinha sintetização dos dados, a gente tinha busca de parcerias, a gente tinha divulgação, preparação, execução. Então, tinha os campos bem detalhados. E muitos grupos, né, foram engolindo etapas ali e fez a metodologia muito resumida. Então, a gente precisa de entender que a metodologia precisa ser mais detalhada, ela não pode ter pouco detalhamento, porque aqui vocês estão falando como que vocês vão estar executando o trabalho de vocês desde o diagnóstico até o seminário. Então, aqui é o momento de vocês serem mais detalhistas, né? Então, onde é que vai ser? Qual local? Qual data? Como é que eu vou chamar o determinado parceiro do Rural Teams, da ADAPEC? Como é que eu vou chamar o determinado parceiro de tal lugar? Né? Como é que vai ser feito esse convite? Como é que eu vou fazer essa articulação para ter o auditório da Câmara para fazer a palestra, para fazer a roda de conversa? Onde é que vai ser? Entende? Outra, durante a execução, eu quero falar sobre determinado assunto. Qual que é a minha base teórica? O que eu vou falar? Quais serão as pautas? Qual que é a minha base teórica? Qual que é a minha bibliografia que embasa eu falar determinada coisa, como, por exemplo, o melhoramento da gestão eficiente na bovinocultura? Eu vou pegar um manual do Embrapa. Qual é esse manual? Onde é que está esse link? Então, eu preciso de um maior detalhamento ali. Né, por exemplo, e aqui já abro uma dica para todos os grupos que vão falar de bovinocultura. Pessoal, utilizem o material da Embrapa. A Embrapa tem material em todos os sentidos, no melhoramento de eficiência, de gestão de pequeno, médio produtor, melhoramento de gestão e eficiência nos passos, né? Enfim, vocês podem utilizar o material, mas vocês precisam colocar, seja para fazer um panfleto, seja para fazer uma roda de conversa, seja para fazer uma palestra, seja para fazer o que a modalidade que vocês escolherem. Vocês precisam ter um embasamento teórico para isso. Então, mencionem lá o que vai acontecer nessa roda de conversa, o que vai acontecer nessa palestra, e coloquem a bibliografia lá. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem diversas ferramentas que nos ajudam. Ah, professor, mas eu vou chamar um especialista para me ajudar. Maravilha, conversa com o especialista, vê com ele qual é a bibliografia que ele vai utilizar. Muito provavelmente ele vai utilizar a bibliografia, ele passa para vocês adicionam no trabalho. Afinal de contas, nós estamos falando de um trabalho científico, a gente precisa de uma fundamentação teórica consciente. A gente não pode falar coisas que a gente acha, né? Eu não posso falar de melhoramento de gestão de uma propriedade rural com base no que eu acho. Não, a gente precisa pegar um material de alguém que já estudou sobre isso para a gente levar. Precisamos levar um especialista? Precisamos. Vamos levar o especialista, mas ele tem que falar com base em um material relevante, com base... Claro, se ele é uma pessoa técnica, ele vai falar, por exemplo... Vamos supor aqui que eu quero ensinar o produtor rural a ser mais formal e falar para ele como é que ele vai emitir, por exemplo, ficha de gado para ele fazer venda direta para o leilão sem depender de intermediador. Ele vai ter que utilizar o sistema da DAPEC, por exemplo, o SIDATA 1.0 e o SIDATA 2.0. Aí ele não vai, o técnico que vai explicar isso para o pessoal não vai precisar de uma bibliografia, ele domina aquele sistema, então faz sentido. Mas, poxa, se eu vou falar de uma gestão de uma pecuária de pequeno porte eficiente, onde é que eu vou achar um material nesse sentido? Embrapa, Rural Teams, Natura Teams, eu vou pegar os órgãos que tratam dessas temáticas e vou buscar, né, esses materiais para que meu trabalho tenha uma fundamentação teórica consistente. Então, nessa parte de metodologia, eu preciso melhorar essa questão do detalhamento. E esse detalhamento, como é que eu vou fazer, professor Paulo? Vocês podem me perguntar. Vão na rota da aula 4, lá tem um modelo ideal. Tem um modelo que a gente colocou lá, que é um modelo de um plano de trabalho ideal. E nesse modelo vai ter uma metodologia bem detalhada, desde o diagnóstico até o seminário. Peguem aquela metodologia, o esqueleto dela e colocam no trabalho de vocês. Aí, dali, vocês pegam cada campo no diagnóstico e colocam como vocês fizeram de vocês.
vai lá no campo de parcerias e coloca como é que vocês vão construir as parcerias de vocês. Então, vejam, o esqueleto tá posto, vocês só precisam pegar e ajustar para a realidade do trabalho de vocês, tá? Então, vocês precisam, por exemplo, concluir muitos grupos, alguns grupos, na verdade, não colocou local, não colocou data, não colocou horário, colocou assim, a verificar. Mas para a versão final do plano de trabalho, a gente precisa saber local, a gente precisa saber data, a gente precisa saber horário. Por quê? Porque a nossa atividade extensionista, ela tem um prazo para ser executada. Nós temos um cronograma, né? Eu mostrei o cronograma aqui, esse cronograma vai estar postado na rota de vocês, esse cronograma atualizado, mas ela tem um prazo para acontecer. Então, vocês precisam, né, colocar essas questões de prazo, de data, de horário, de local. Ampliação da base teórica, alguns grupos precisam ampliar a base teórica para a construção do que se propôs a fazer, precisam então, e muitos grupos, inclusive, eu faço uma ressalva, até colocaram uma base teórica na bibliografia, mas não mencionaram na metodologia. Então, um grupo colocou lá uma base teórica interessante na bibliografia, mas não falou nada na metodologia do que ele ia fazer. Só que ele tem o material já que ele encontrou na bibliografia, faltou ele colocar na metodologia, né? Ler o material lá embaixo e falar, olha, eu vou falar disso, disso e disso para esses pontos aqui durante a palestra. Né? Então, faltou essa questão e é importante que vocês coloquem. Podem colocar também o tempo de duração. Poxa, a palestra que eu quero fazer, eu quero que ela dure 50 minutos. É preciso ter horário para começar, horário para acabar, para que até mesmo o convidado de vocês possam saber que hora ele vai chegar e que hora ele vai sair, né? Então, ó, e assim, sempre a gente está colocando aqui essa questão da linguagem informal, porque alguns grupos utilizaram linguagens mais informais e esses trabalhos são mais acadêmicos. Então, lembre-se, não tem um baixo detalhamento, poucas informações. Coloquem, na parte de metodologia, vocês podem detalhar bem como é que o trabalho vai fazer. Outro exemplo que eu estou lembrando aqui, muitos grupos colocaram que vai fazer lanche no final, só que eu só sei disso porque eu li no orçamento que tem lá comprar centro de salgado, comprar comida, comprar salgadinhos, mas na metodologia não fala absolutamente nada, entende? Então precisa estar lá. A metodologia é todas as etapas de execução, desde o diagnóstico até o relatório final. E lembrando, o diagnóstico, você já tem essas informações detalhadas. E muitos grupos colocou só assim, aplicar diagnóstico em determinado grupo da comunidade, ponto. Só que esse grupo já fez o diagnóstico, ele já sabe com quantas pessoas ele falou, ele já sabe quais foram os resultados. Faltou colocar lá na parte de metodologia, diagnóstico, né, aplicar o diagnóstico aplicado com X pessoas, né, e os principais tópicos observados foram tais, em quantos por cento de resposta X, Y, Z. Né? Essas informações você já tem, né? Então é preciso apenas colocar lá na metodologia. Certo, pessoal? Então, vamos dar seguimento aqui. Resultados esperados. Né? Muitos resultados esperados, eles tiveram o mesmo problema dos objetivos específicos. Muitos resultados estão generalizados e com pouca mensurabilidade, são resultados muito abrangentes, que não tem como a gente saber se isso vai acontecer, né? E isso é interessante. Há alguns até expectativas irreais para ações extensionistas, do tipo, né, por exemplo, melhorar a renda de determinado grupo. Né? Como é que você vai garantir que a renda daquele grupo vai ser melhorada? Você pode conscientizar sobre a importância do melhoramento da renda, né? Por meio de formalização, por meio de melhoria, de eficiência de gestão, mas não tem como você garantir que a renda daquele grupo inteiro vai ser melhorada. Né? Então, a gente precisa ajustar, mas todos esses trabalhos, a gente passou a recomendação e deu sugestão de como fazer esse ajuste. Então, lembre-se sempre de verificar as recomendações em vermelho no trabalho, mas eu tinha que mencionar aqui também. E aqui os resultados esperados, pessoal, eu já falei algumas vezes, eles precisam refletir o quê? Os objetivos específicos do trabalho de vocês e o objetivo geral. Então, se você quer treinar os produtores para que eles tenham, por exemplo, para que eles sejam mais eficientes na gestão financeira da propriedade deles. E eu estou falando muito de bovinocultura, e você pode estar pensando, professor, mas você está falando muito do meu trabalho. Não, porque a gente teve muito trabalho voltado à bovinocultura, porque no interior do Tocantins a gente tem muito bovinocultura, a gente tem muito pecuária de corte, pecuária de leite, né? Enfim, então, eu acho que é uma das temáticas que mais apareceu. Mas isso se aplica a todos os trabalhos, tá, pessoal? Então, se você quer fazer isso que eu mencionei, você espera o que lá no final? Um aumento na capacidade de gestão financeira daquele produtor, né? Para formatação de preço, para venda, para formalização, etc, etc, etc. Então, você precisa sempre refletir esses resultados com os objetivos, claro que de maneira sem expectativas irreais e, né, resultados mais concretos, mais viáveis, que você vê que vai acontecer mesmo, né? Que existe a possibilidade de acontecer.
Isso aqui, pessoal, está aqui porque em alguns trabalhos a gente observou um desalinhamento, né, ali entre o título, objetivo e desenvolvimento. Isso não foi em muitos, foram em poucos trabalhos, né, e os ajustes também estão no texto para que faça essa coerência, né? E o que é essa coerência interna do trabalho? É aquilo que eu já falei para vocês. Tudo nesse plano de trabalho conversa. O resultado, ele tem que ser coerente, ele tem que estar interligado com os resultados, tem que estar interligado com os objetivos, mas só que os objetivos, eles precisam estar ligados à problemática do trabalho que vocês descobriram no diagnóstico e estão colocando na introdução. A modalidade do trabalho tem que fazer sentido com relação àquilo que você propôs a fazer, e aí aqui é um elogio, vou elogiar de novo, praticamente 100% das modalidades fizeram esse sentido, né? Então, tudo no trabalho conversa. Então, se o seu trabalho, né, teve essa dificuldade nessa questão da coerência interna, tem lá um apontamento de como que você vai fazer esse ajuste, tá? Mas é importante garantir essa unidade temática ao longo do texto inteiro do nosso plano de trabalho, do nosso PT. Certo, pessoal? Então, aqui eu coloquei para vocês. Essa questão do público-alvo aqui é uma questão que não se aplica muito a vocês, tá? Eu coloquei aqui só para me lembrar de falar de público-alvo para um ou outro grupo, mas a maioria dos grupos acertaram o público-alvo. Nós tivemos apenas algumas sugestões de melhorias e poucos grupos necessitando melhorar um pouco esse perfil e indicar essa questão do número estimado de participantes. É uma questão que quase nenhum grupo fez, essa questão de indicação de números estimados de participantes. Se vocês quiserem, podem colocar no trabalho, né, quantos participantes vocês esperam. Coloquem na parte de metodologia e podem também colocar na parte de público-alvo, né, quantos participantes vocês esperam alcançar. Afinal de contas, vocês vão ter esse contato, né, com esse público-alvo de vocês, e vocês fazerem essa previsão é interessante também. Cronograma. Aqui no cronograma, uma questão que vale a pena a gente mencionar, alguns grupos preencheram, né, aquelas colunas do cronograma com datas, né, dia 28, dia 30. Lá vocês preenchem com X. Todas aquelas escalas, aquelas colunas, vocês preenchem com X. Então, se você prever fazer dia 30 de março, por exemplo, você vai colocar lá no mês que vai estar um X. Não vai colocar 30, entendeu? Porque você pode fazer 30, mas você pode fazer, por exemplo, a execução da atividade nutricionista, ela vai do dia 24/4 até um dia específico. Então, por exemplo, a execução, deixa eu pegar a data para mim não falar errado para vocês. Vai do dia 24/4 a 6/5. Então, essa data, ela vai estar lá no dia 24/4, né? Então, tem lá abril e maio. Vocês vão marcar o X no abril e o X no maio. A execução vai ter que acontecer durante esses períodos, entendeu? Então, mas eu quero fazer minha execução no dia 26. Tudo bem, coloca nos 2 meses, porque você sabe que talvez no dia 26 você não vai conseguir. Você está achando que vai, mas não vai ter agenda, você vai ter que colocar no dia 3, né? Enfim. Então, lá vocês vão fazer justamente essa questão de X, tá bom? Essa questão de imagem vocês podem desconsiderar, nenhum grupo utilizou imagens em vez de tabelas editáveis, né? E essa questão da padronização é justamente, de novo, falando dessa questão do X. Alguns campos com X, outros com os datas. Não, precisa ser tudo padronizado com X nas colunas, tá bom, pessoal? A questão do orçamento, a gente tem apenas algumas informações faltando. Por exemplo, alguns grupos colocaram, faltou colocar a quantidade de itens e outros não colocaram a somatória do total, e outros colocaram um total lá embaixo, mas não colocaram os totais na lateral. Então, é importante vocês padronizarem essa questão dos valores em reais, é importante vocês colocarem e preencherem todos os campos que vocês realmente vão utilizar, com quantidade, com valor, com total, e depois lá embaixo a somatória total também. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado, mas todos os trabalhos que precisam fazer esses ajustes, tanto no orçamento quanto no cronograma, também tem um apontamento em vermelho. E aqui a gente tem uma questão das referências bibliográficas, né? Primeiro, a gente não tem uma padronização nas normas da ABNT. E essa questão da quantidade insuficiente eu já falei com vocês, vou repetir. Isso aqui é a questão da fundamentação teórica. Muitos grupos precisam melhorar a fundamentação teórica do trabalho, né? Porque você vai falar de temas relevantes, de saúde pública, temas relevantes de cadeia produtiva, e você precisa ter uma base ali que você vai pegar da Embrapa, que você vai pegar do Uraltins, que você vai pegar no site da prefeitura, na Secretaria de Turismo, na Secretaria, etc, etc, etc. Você precisa ter uma base teórica para aquilo que vai ser falado. Então, isso aqui a gente já falou, não convém repetir, né, nessa quantidade suficiente. Padronização das normas da ABNT. Bom, pessoal, aqui vocês podem utilizar a ferramenta. Hoje existem ferramentas que dão suporte a vocês.
Então, vocês podem estar pesquisando essas ferramentas do Google, vocês podem estar utilizando a inteligência artificial para dar esse suporte para vocês também. E sempre lembrando, se você fez lá, manda para a sua tutora presencial e pergunta, professora, está correto agora a BNT? Tá, ficou legal? Ficou bacana? Padronizem, né? Então, isso aqui é bastante tranquilo de vocês fazerem com as ferramentas que vocês têm à disposição de vocês hoje em dia, por exemplo. Muitos trabalhos pegaram links, né, artigos da internet, links da internet, e não colocou lá, colocou o link, mas não colocou disponível, não colocou a menção disponível em para colocar o link, ou não colocou acesso em, que são regras que a gente precisa colocar para padronizar o nosso trabalho, né, dentro das normas da BNT. Então, fica também aqui essa recomendação, e lembre-se, assim como na questão de ortografia, gramática, vocês possuem ferramentas que podem auxiliar vocês, utilizem essas ferramentas, eu tenho certeza que vocês vão tirar isso aqui de letra, tá? E aí aqui entra justamente nessa recomendação que eu estou falando. Gente, amplie a base teórica, utilize fontes técnicas institucionais, Embrapa, IBGE, ADAPEC, Naturatim, são fontes que vocês vão conseguir informações fáceis, tá? E padronize essa formatação ali quando você começar a fazer, tá? E aqui a gente também tem uma questão, para a gente fechar, que é essa questão da padronização acadêmica, né? Muitos trabalhos, muitos não, mas alguns trabalhos, né? Você tem lá, por exemplo, na aba da metodologia, né? E o aluno começa utilizando uma fonte em tamanho 12, daqui a pouco a fonte está em tamanho 14. E aí ele está em Arial, de repente muda para Calibre. Então, vocês precisam, ou vai para Times, padronizem na fonte Times, ou na fonte Calibre, e sigam o mesmo tamanho. Padronizem a formatação, fonte, alinhamento, espaçamento, coloquem tudo padronizado, esteticamente bonito. É um trabalho acadêmico, né? E aí, de novo, para reforçar, evitem termos informais e adeque o texto às notas da ABNT. E aqui, mais uma vez, para lembrá-los, né, a gente finalizou essa parte ali das problemáticas, as principais problemáticas que a gente encontrou, né? Claro que vai ter um ou outro trabalho que vai ter algo que eu não mencionei aqui, mas se o seu trabalho tem algo que eu não mencionei aqui, porque talvez foi uma exceção, né, não, e a gente acabou não colocando aqui, mas a orientação para correção está lá, e se você ficar com dúvida também, a gente está à disposição. Então, ó, aqui está o cronograma antigo, né? Qualificação do plano de trabalho 2/7 e 16/4, a postagem da versão do plano de trabalho. A qualificação do plano de trabalho de vocês agora foi para o dia 16/4, né? 16/4, e a postagem para o dia 24/3. Então, aqui ficou 16/4. Vai estar o cronograma atualizado, né? E aqui, e a postagem da versão final do plano de trabalho de vocês no dia 23/4, tá? E a execução continua, né, do dia 24/4 ao dia 6/5. Tá bom, pessoal? E aí, essas atividades vão valer quantos pontos, professores? 4 pontos, a qualificação do plano de trabalho, e a postagem da versão final do plano de trabalho vai valer 3 pontos, né? E essa aqui de vocês valeu 2 pontos, e a apresentação do resultado diagnóstico que vocês fizeram na semana retrasada, ou foi na semana passada, se não me falha a memória, né? Somando isso tudo, a gente tem 10 pontos aí, que é a nossa nota da A1. Bom, pessoal, em resumo, foi isso. Deixa eu ver aqui, parece que a aluna deu uma dica. Boa dica, Luna. Excelente. Use o atalho Ctrl+T para selecionar todo o texto Node e uniformizar a fonte. Eu faço assim, depois só alterno o tamanho dos espaçamentos. Bacana, é isso mesmo, Luna. Ótima dica. Então, pessoal, sigam a dica da Luna, mas mantenham o texto inteiramente formatado. Certo? Qualquer dúvida que vocês tenham quando vocês receberem a correção, reforço, procure a mim, professor Felipe, professor Valtuí, professora Letícia e professora Rayane. Certo, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida aqui ou vai esperar para ler as correções para depois, né, tirar as dúvidas? Eu acredito que vocês vão esperar para ler as correções, né, para tirar as dúvidas, porque vai ser algo mais individual a vocês. Então, nem vou insistir muito aqui para que alguém apareça com dúvida, porque a dúvida ela vai surgir quando você for ler a correção. Mas, assim, no geral, os trabalhos estão muito bons, no geral, os trabalhos estão no caminho certo, no geral, os trabalhos estão bem acertados com relação às temáticas, relevância social, vocês estão de parabéns. São apenas esses ajustes para que, né, tudo fique melhor, tudo fique mais perfeito. Agora, a gente vai falar um pouquinho do que vai acontecer ali no dia
16 do 4, que é a qualificação do plano de trabalho. Então, só para recapitular, vocês fizeram essa versão inicial, vão receber os arquivos de correção, e lá no dia 16 do 4, vocês já têm que estar com esses trabalhos corrigidos. Então, olha, vocês têm bastante tempo, tá? Porque no dia 16 do 4, a gente está falando que vocês vão ter de hoje até o dia 15 para vocês estarem com o trabalho corrigido e assim montarem o slide para fazer a qualificação no dia 16. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão ter bastante tempo para fazer essas correções e eu tenho certeza que todos os grupos vão tirar de letra. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem. Agora a gente vai falar da qualificação. Tá aparecendo a minha tela aí, professor Felipe? É que eu não tô... Isso, agora tá assim, meu microfone estava... Pessoal, a qualificação vai acontecer, como eu já falei, mais uma vez, vai acontecer lá no dia 16 do 4, e é o momento que vocês vão apresentar para uma banca o trabalho de vocês, a ideia de vocês, a proposta de atividade extensionista de vocês. Então, para esse dia, vocês têm que estar com esse trabalho corrigido, porque com esse trabalho corrigido, vocês vão montar esse slide, e aí aqui eu já falo que o template do slide, né, ou seja, aquele arquivinho editável para vocês montar cada campo, vai estar disponível lá para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Dicas importantes para a gente recapitular. A gente está batendo muito nessa questão de data, porque assim, nós estamos em uma atividade avaliativa, né? E essas datas são avaliativas e vocês precisam, são datas que não dá para a gente prorrogar. Dia 16 do 4 é a qualificação. Se você não qualificar, você não recebe a nota. E você precisa dessa nota, porque equivale uma quantidade considerável de pontos, certo? Então, 16 do 4, qualificação. 23, postagem. E do dia 24 a 6 do 5, execução da atividade extensionista. Então, tudo isso aqui vale nota. Lá no dia 23 do 4, a gente vai fazer uma orientação com vocês para explicar a execução, como eu já falei. Mas, enfim, vamos lá. Como é que vai ser o slide? A primeira tela do slide editável para vocês vão pegar o que vocês têm no plano de trabalho de vocês e vão colocar aqui o título, exatamente como está no plano de trabalho, a menos que tenha tido alguma correção no seu título, aí você faz a correção e coloca o título já corrigido aqui. Inclusive, esse vai ser um dos critérios que a gente também vai olhar, né, se você fez as correções. Modalidade de intervenção, aqui você vai colocar palestra, roda de conversa, panfletagem, etc, etc, que o seu grupo já escolheu. Nome dos acadêmicos. Então, aqui, no dia da apresentação, você vai falar, olá, tudo bem? Eu sou o grupo que vai e fala o título. Nossa modalidade de intervenção é falar modalidade, e eu sou X, eu sou Y, eu sou Z, eu sou etc, etc. É isso. Não tem muito mistério. Introdução justificativa. Vocês vão contextualizar o problema e falar da importância da ação aqui. Só que aqui, vocês não vão colocar aquele textão que vocês colocaram lá no trabalho de vocês. Aqui vocês podem topificar as palavras-chave. Então, coloquem tópicos, como está aqui. Coloquem os tópicos que contextualizem o problema, coloquem os tópicos que falem da importância da ação, né? Por exemplo, aqui na contextualização do problema, você vai falar sobre a cadeia produtiva, daquela problemática que você encontrou por meio do diagnóstico, que teve tais respostas, e você identificou aquele problema, e vai falar por que é importante, por que é relevante falar disso. Então, coloquem tópicos, palavras-chave, porque aí você, com essas palavras-chave no slide, você consegue apresentar e se recordar e não se perder na apresentação. Então, aqui você vai fazer dessa forma. Você já tem essa informação, tá? Depois que você fizer a correção também, essa informação aqui você já tem. Você só vai topificar para ficar mais fácil para você se recordar. A mesma coisa aqui, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Você vai colocar os ODS e a relação deles com a proposta. Você não vai colocar o texto de novo, você vai colocar tópicos para te facilitar durante a apresentação com palavras-chave, certo? Da mesma forma, se você tem que fazer correção nos ODS, você faz as correções e depois coloque aqui corrigidos os tópicos. Então, você vai fazer primeiro, o primeiro de tudo eu vou corrigir meu plano de trabalho. Quando o meu plano de trabalho estiver corrigido, aí eu vou montar o slide, tá? Objetivo geral. Aqui sim, você pode colocar o mesmo texto que está lá no seu trabalho, aqui, porque o objetivo geral não é o texto longo, você pode colocá-lo aqui sem problemas nenhum. Objetivos específicos. Aqui, 100%, na verdade, dos objetivos específicos são tópicos. Você pode simplesmente topificá-los aqui também. E durante a apresentação, apresentá-los. Claro que todos esses campos, se o seu trabalho tiver correção para fazer, você faz a correção e depois você monta o slide. Não é para você pegar o seu trabalho sem correção e montar o slide. E depois corrigir o trabalho achando que ele só vai ser revisto de novo na avaliação final.
Não, quando vocês postarem a versão final, não. Vocês fazem a correção agora, porque esse slide aqui já tem que ser com a versão corrigida, tá? Então, esse slide precisa ser feito com a versão do plano de trabalho de vocês corrigida. Público-alvo, da mesma forma, Topifica. Então, se você vai falar com X, Y, Z, coloca aqui X, Y, Z em formato de tópicos, tá? Metodologia. Aqui na metodologia, você vai colocar as etapas, né? Aqui você vai colocar as etapas nessa tela de metodologia. Como a metodologia é um campo maior e mais detalhado, você pode estar resumindo. Então, você pode estar resumindo aqui, mas lá na metodologia, como a gente já falou, quando você for corrigir sua metodologia, e isso aqui é um problema recorrente da maioria dos trabalhos, você precisa detalhar mais. Quando você detalhar mais na correção e na versão do plano de trabalho, que é grande, estiver bem detalhada, aí você vem para cá e pode dar uma resumidinha, né? E você coloca lá na primeira etapa, você vai falar ali com palavras-chave como é que foi feito o diagnóstico da realidade, né? Vai falar de parceria, vai falar de divulgação e vai falar aqui do detalhamento da execução da ação. Outros tópicos, como relatório final, essas outras questões você não precisa colocar aqui, só precisa estar na metodologia do trabalho. Mas aqui, siga essa mesma métrica com essas mesmas informações que não vai ter erro. Certo, pessoal? Alguém levantou a mão ou alguém entrou na sala, né, professor? Achei que alguém tinha levantado a mão. Resultados esperados. Bom, pessoal, os resultados esperados já são tópicos. Então, você vai pegar o tópico depois que você fizer a correção, né? E você vai simplesmente colocar cada tópico aqui também. E aí, no dia da apresentação, claro que você vai apresentar. Então, você não vai ler o tópico, você vai ler o tópico e explicar ele, né? Então, se você espera alcançar determinado resultado, você vai falar, né? Após a realização do trabalho, eu espero alcançar determinado resultado, porque nosso grupo vai fazer tal e tal e tal coisa, e isso vai refletir nesse resultado. Então, lá na apresentação você explica, mas aqui você coloca só o tópico mesmo do resultado esperado, e isso vale para todos os campos, né? Você, durante a sua qualificação, você não vai apenas ficar lendo, não, você vai ler o tópico e explicar aquele tópico para os seus avaliadores ali, para a banca que vai estar te avaliando, tá? Cronograma da mesma forma. Vocês vão fazer as correções, se o seu grupo tiver correção fazendo o cronograma, né? Lembrando sempre, usando o X de forma padronizada. E aqui você vai apresentar o cronograma. Nessa parte do cronograma, não carece de você fazer muita explicação, porque aqui você vai estar falando de eventos e datas. Então, você vai falar, olha, a gente fez o diagnóstico tal data, fez isso aqui tal data, a gente quer fazer essa parceria, a gente vai buscar essa parceria em tal data, porque isso aqui a gente vai preparar em tal data, porque a gente vai executar em tal data. Né, essa é a nossa previsão, é isso que a gente acha que vai acontecer. A gente sabe que imprevistos podem acontecer, mas tentem se ater às datas que vocês estão planejando. No orçamento, da mesma forma, aqui você não carece de tanta explicação, você vai, claro, explicar, né, cada item que está aqui no orçamento, por que ele está aqui, a quantidade, o valor, né, não tem muito mistério, mas vocês precisam preencher também aqui. Na parte de referências, vocês vão colocar apenas as referências do trabalho de vocês, que vocês já falaram anteriormente, né? E a gente falou bastante do enriquecimento da fundamentação teórica, então tenho certeza que vocês vão adicionar mais referências dos trabalhos de vocês, né? Principalmente dos que têm esse apontamento ali de correção. E aqui vocês só colocam as referências, mas lembre-se, sempre dentro das normas da BNT. Certo, pessoal? E aí, o template desse slide, como eu falei, vai estar na rota. A rota vai ser aberta hoje à noite ainda para vocês, né? Junto com as correções dos trabalhos, talvez no mais tarde da manhã cedo. E lá vai ter todas as informações, né, que a gente está falando aqui na aula, e vai ter também um template do slide já disponível para vocês. E aqui a gente tem o barema, não sei se vocês vão conseguir ler, deixa eu tentar dar um zoom maior. Será que está sendo possível ler, professor Felipe, ou você acha que dá mais um zoom? Ainda está no... Não, ainda não travou aqui, volta e mexer. Vê se deu zoom aí. Ainda está no slide de qualificação. Ainda. Agora Tá no sim. slide. Tá, Não, mas tá ok, tá ok. Atualizou? Atualizou, sim. Para mim apareceu, tá ok. Então, bacana, pessoal. Aqui vai ser o barema da qualificação, né? Toda avaliação de vocês tem um barema que guia os avaliadores, né, ali nas notas que vocês vão receber. Então, primeiro item, slide bem elaborado e com todas as seções do template. Então, poxa, seu slide ficou bacana, bem elaboradozinho, tem todas aquelas seções preenchidas que a gente foi passando aqui agora, né? Desde o início, do título, da modalidade, da introdução, metodologia, etc, etc, etc. Você ganha 0,5. Ah, teve um outro item aqui que precisa de ajustar, e o avaliador vai, dentro da visão dele de avaliador, atribuir uma nota
organização do grupo e apresentação das sessões do plano de trabalho com participação de todos os componentes. Então, aqui já respondi uma pergunta. Professor, eu posso apresentar sozinho? Todo mundo tem que falar. Aqui, todo mundo tem que falar. Então, todo mundo do grupo tem que apresentar, salvo exceções de atestado médico, né? Então, um atestado de serviço. Então, fulano de tal, ele é polícia militar e nesse dia ele teve que fazer o plantão. Pega uma declaração superior, apresenta e não tem problema. Mas, salvo pessoas que estão impossibilitadas em razão de trabalho ou saúde, tem que apresentar, tá? E aqui também vai ser avaliada a organização do grupo, se todo mundo sabe certinho o que precisa apresentar, o que vai falar, se todo mundo tem seu tema já bem delineado sobre o que já vai falar, também é um item a ser avaliado. Linguagem adequada, boa dicção, postura durante a apresentação. Aqui é justamente a gente vai estar avaliando a questão da oratória de vocês, de como que vocês estão se posturando ali para apresentar, se existe uma dicção, se existe uma fala, né, compreensível, né, etc. São avaliações ali de critério ali do avaliador, e ele vai estar vendo esses 3 pontos: linguagem adequada, boa dicção, e a postura também, claro, de vocês durante a apresentação, que é um momento sério, é um momento de um trabalho científico sendo apresentado a uma banca avaliadora. Aí a gente vai para o título, né? O título apresenta claramente a atividade extensionista, vocês já vão ter corrigido isso no plano de trabalho, então eu tenho certeza que todos os grupos vão ter corrigido o que tem para corrigir de título, com certeza vão tirar nota máxima aqui. Relaciona uma ação com uma das disciplinas propostas, então, está aqui também, que é a questão de cadeias produtivas, né? Os avaliadores vão utilizar, vão verificar essa questão. A modalidade de intervenção está adequada à atividade de extensão e atende o objetivo estabelecido? Outro campo que o avaliador vai olhar, se essa modalidade que vocês escolheram tem a ver, tem coerência, né? E aí eu já dei um spoiler para vocês, a maioria dos grupos tem coerência, né? Então, não é um item que vai ser problema de vocês, mas para vocês, mas precisa também estar constando lá. Introdução e justificativa apresentam contextualização do problema e importância da atividade. Então, se você fez os tópicos no slide, durante a apresentação explicou certinho a contextualização do problema e a importância da atividade, tem a pontuação. Se durante a apresentação o grupo colocou no slide a questão dos ODS, explicou a correlação no slide e durante a apresentação, também vai ter a pontuação. Apresenta um objetivo geral específico, claro, coerente com a atividade proposta, item de avaliação. Explica um público-alvo a ser atendido pelo projeto. Então, nós vamos falar com determinado público-alvo, item de avaliação. Metodologia. Primeira etapa, vocês vão ter que falar um pouco de como foi realizado o diagnóstico da realidade, um item de avaliação desse campo. Vão ter que falar a questão das parcerias, né, explicação de como é que vai ser esse envolvimento dos participantes, das instituições parceiras, do técnico que você vai levar, tá aqui também, o local que você vai conversar para conseguir ali fazer a palestra, a roda de conversa, etc. Então, as parcerias vão ser avaliadas. Divulgação, menção de como ser realizada a divulgação, a preparação da ação. Muitos grupos não colocaram na metodologia como vai fazer essa divulgação. Claro que vão corrigir e vão falar durante a apresentação da divulgação. Vamos fazer para o banner, vamos fazer para o card, vamos fazer um vídeo do YouTube e compartilhar nos grupos do WhatsApp, vamos fazer uma panfletagem prévia na feira, divulgando determinada roda de conversa, etc. Né? Se o grupo falar, é outro item de avaliação desse campo de metodologia. E o detalhamento da execução da ação, né, de como é que vai ser feita a execução dessa ação, né, dessa roda de conversa, a organização das carteiras, quais os temas falados, quem que vai fazer intermediação, qual que é a duração prevista, né, etc. Vai ser outro item avaliado aqui no campo da metodologia, e a gente vai para os resultados que esperam alcançar o final do resultado da atividade de extensão, né, que a gente já falou várias vezes, precisam ser claros, precisam ser mensuráveis, precisam ter correlação com os objetivos geral específico, né? E aí, se você fez e preencheu esses campos, o avaliador vai chegar aqui e vai dar a sua nota final, 3.9, 4, 3.5, 2.8, aí é um critério do avaliador, do professor avaliador, a gente vai montar a banca, dessa vez vai ser uma banca maior, né? E posteriormente a gente vai estar passando a comoção dessas bancas para as tutoras presenciais, lembrando que elas fazem parte também da banca e vão avaliar vocês, né? Professora Letícia, professora Rayane, também vão estar avaliando vocês. E, né, apresentações finais, cada grupo vai ter 15 minutos de apresentação. Então, o seu grupo vai falar, se organizem, se vocês, e aqui eu passo uma dica para vocês, a gente sempre passa essa dica para os alunos.
Se o seu grupo vai falar, faça um treinamento antes com o pessoal, entrem todo mundo no Meet, ou se reúnam lá no Polo, na casa de algum colega, e treinem essa apresentação e cronometrem o tempo, para vocês saberem, poxa, estamos conseguindo falar em 15 minutos. Né? Não pode ser rápido demais, seu grupo não pode apresentar um plano de trabalho em uma atividade de em 3 minutos. Isso é impossível. Né? Com certeza, se for rápido demais, vocês vão ser penalizados pelos avaliadores de vocês. Mas também não pode extrapolar. Ah, professor, mas extrapolou 30 segundos. Tudo bem, faz parte. Ah, professor, extrapolou 10 minutos. Provavelmente o avaliador não vai nem deixar extrapolar 10 minutos, ele vai interromper, porque aqui a gente está falando de um momento de avaliação e a gente vai ter vários grupos para apresentar. Então, vai precisar seguir o tempo de 15 minutos estritamente. Então, aqui, cada grupo tem 15 minutos, depois vai abrir para a arguição da banca, a banca vai ter ali 10 minutos para fazer essas arguições, ou se a banca não tiver arguição, não vai fazer arguição, ou dar a contribuição, e aí, próximo grupo. O link vai ser encaminhado para o tutor e também a gente vai colocar na plataforma. Então, ali no dia da qualificação, vai estar lá na rota o link para vocês clicarem e acessar, mas o tutor presencial vai ter esse link. O professor Felipe, que é o nosso tutor EAD, vai mandar esse link para vocês também lá na plataforma, lá como mensagem. Tá? Então, vai ter o bannerzinho com link também, que a gente sempre passa nos grupos. Então, isso tudo vocês podem ficar tranquilos. E a gente fecha, então, a nossa aula de hoje. Eu sei que foi uma aula bastante cheia de informações, tá, pessoal? A gente falou aqui dos principais problemas encontrados nos planos de trabalho. A gente também falou um pouco de como que vai ser essa qualificação. Lembrando que não precisa de vocês ficarem nervosos nessa qualificação. A gente entende que vocês têm uma vida corrida, a gente entende que trabalho, como tem outros afazeres, a gente sabe disso tudo, tá? Mas a gente quer ver o esmero de você, a gente quer ver esse cuidado, esse carinho aí com a disciplina de projeto integrador, porque a gente sabe o tanto que essa disciplina é importante para a formação de vocês enquanto gestores públicos, porque aqui vocês estão desenvolvendo habilidades como a crítica, né? Vocês estão fazendo crítica com relação à região que vocês estão inseridos, estratégias de melhoria, que vocês estão melhorando a oratória, estão melhorando a escrita, que são elementos cruciais para um bom gestor público, capacidade decisória, capacidade de trabalho em equipe com os colegas do grupo de vocês. Isso tudo são skills, são habilidades que formam um grande gestor público. Então, a gente quer ver esse esmero, esse carinho, esse cuidado de vocês, certo, pessoal? Professor Felipe, se você tiver alguma contribuição a fazer na nossa aula, professora Letícia, professora Rainer, ou se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Vamos para as dúvidas, professor. Eu acho que as dúvidas vão aparecer quando o pessoal for ler de trabalho, ali, quando estiver chegando próximo da qualificação, aí o pessoal... O Diego levantou a mão. Diego, por gentileza, com a palavra. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite. A minha dúvida, a minha questão não é nem bem com relação ao trabalho em si. Com relação ao entrosamento do grupo, certo? O trabalho é bastante extenso, tem muitas coisas a se fazer, e eu, particularmente, estou tendo uma dificuldade de engajamento com os colegas, sabe? Uhum. E eu não sei como eu vou fazer, porque, de certa forma, eu fui elencado como líder do meu grupo, né? E estou tendo uma dificuldade. Assim, eu sei que todos têm as suas atividades, muitos trabalham, né? Tem alguma dificuldade com relação aos estudos, só que eu tô sentindo muita dificuldade, eu não sei como fazer, porque eu não quero levar as pessoas, né? Carregar as pessoas num trabalho tão dificultoso desse, e chegar ao ponto que todos receberão nota em cima de todo o trabalho que eu fizer. Sabe? Certo. Não, sim, claro. Eu acho assim, Diego, essa missão que você pegou de liderar, ela tem o seu fado de liderar, né? A gente sabe disso, mas também tem os ensinamentos aí que você está aprendendo enquanto líder, né? Porque você está identificando essa dificuldade. E a recomendação que eu passo a você, Diego, é que procure a sua tutora presencial, tente convidar todos os membros do grupo ali para o polo, para que vocês possam estar fazendo uma conversa um pouco mais franca ali, para que vocês possam estar estipulando o papel para cada um fazer durante a execução do trabalho ali, durante esse momento agora da correção do plano de trabalho, talvez vocês possam estar dividindo um pouco essa carga. E você, tenho certeza que com muita maestria, junto com o suporte aí da tutoria presencial no polo, vocês vão tirar de letra. Eu acho que o caminho passa por aí. Eu acho que a missão de liderar ela não é fácil, né? E a gente sabe que trabalho em equipe não é uma coisa fácil. A gente sabe que tem seus desafios, mas a gente também tem certeza que para todo problema existe uma solução,
né? Isso, inclusive, é uma habilidade do gestor público. Eu tenho certeza que, seguindo essa dica que eu te dei aqui, você conversando com a sua tutora presencial, né, a gente vai encontrar um caminho e a gente vai encontrar uma solução. Eu vou até anotar o seu nome aqui e vou estar conversando com a professora, se eu não me engano, você é do Polo de Paraná, né, Diego? Exato. Vou estar conversando com a professora Rênia, a gente vai encontrar uma solução, não tenho dúvida nenhuma disso, tá bom? Ok, agradeço. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, gostaria de dar uma boa noite a todos vocês, tá? Agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui falando para vocês. Essa aula vai estar gravada na plataforma, então se você ficou com alguma dúvida ou eu falei alguma coisa que você não entendeu direito, lá é um link do YouTube, vocês podem estar lá, podem estar acessando, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Eu vou estar parando a gravação aqui agora e vou estar encerrando a aula, reforçando a vocês que houve alteração do cronograma, vai ter o cronograma alterado lá para vocês, tá? Qualquer dúvida, pessoal, procurem os tutores, procurem a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para servir, a gente quer ver o melhor de vocês, a gente quer ver aqui, e a gente tem certeza que daqui sairão grandes gestores públicos. Então, meu muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Só antes de finalizar a aula, perguntar se o professor Felipe quer fazer alguma adição, o professor Letícia ou a professora Raina quer fazer uma adição, que eu me esqueci, quase que cometo essa gafe aqui. Alguém? Professor, eu não só atentando para na hora da apresentação, né? Se tiver dificuldade de apresentar o polo, também pode ser feita via Meet. Né? A gente também está abrindo essas. Às vezes alguns alunos não estão no polo, né? Não tem condições de estar no polo, às vezes viajando, mas Sim, pode não fazer tem. via. Bem lembrado, professor, se você durante o dia da qualificação não puder estar indo ao polo, mas você pode estar entrando via Meet ali e fazendo a sua parte da apresentação. Não tem problema, porque é uma apresentação online. Né? Claro que se você tiver presencial com o seu grupo no polo é melhor, afinal de contas tem toda essa integração do grupo, mas caso você tenha dificuldade de ir no polo aquele dia, combine com os membros do seu grupo e você pode fazer a sua parte via Meet. Isso. Tudo organizado sempre dá certo. Boa dica, professor Felipe. Eu tinha me esquecido de falar dessa questão. Bom, então deixa eu parar a gravação aqui.